Amém. Missionária Rosiane, com a oportunidade nesse momento. Eu quero cumprimentá-las a todas com a paz do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui, a irmã Ana Kézia. Deus te abençoe, minha querida. Então, amados, como eu tinha conversado com a irmã Ana Kézia, eu queria ler com vocês o primeiro livro dos Reis, 4 versículos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, começando do versículo 1, que vai nos dizer assim. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, começando do versículo 1. Vai nos dizer assim: sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriram-no de vestes, porém não se aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei meu senhor uma moça virgem, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei meu senhor se aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia. Porém o rei não a conhecia. Amém, amados. Estamos diante de uma sinalização, estamos diante de uma revelação, né? Essa nova modalidade da gente pregar assim, com esses aplicativos. Na verdade, a gente está tentando se adaptar a esse negócio, né? Então, a princípio a gente acha meio estranho, né? Mas eu creio que o Senhor vai operando através do Instagram, através do Face, através desses aplicativos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Dentre tantas as mulheres que a irmã Ana Kézia já compartilhou, né, que foi falado durante essas semanas anteriores, o Senhor trouxe no meu coração a irmã Abisag. Quem era Abisag? Nessa tarde estamos pregando para alguma Abisag. Por que não dizer para as Abisags, que estão essas 14 mulheres, não é isso, Ana Kézia? Estão conosco agora aí nesse aplicativo. Quem era Abisag? A Bíblia descreve Abisag como vendo de uma família extremamente complicada. Eu quero, nessa tarde, trazer essa reflexão, falando sobre alguém que teve dentro da sua história uma vida de tragédia, uma vida de ruínas, uma vida de lágrimas, uma vida de choro. Mas se nós pudéssemos hoje parabenizar a nossa irmã Abisag, se ela estivesse conosco aqui agora, nós daríamos uma salva de palmas para ela. Porque a história de Abisag, irmã Ana Kézia, e demais irmãs, Isabelle Freitas, que está conosco aí, e outras tantas que ainda não conheço por nome. Mas a história de Abisag é uma história de superação. Se nós pudéssemos colocar um nome para Abisag, nós colocaríamos exatamente esse nome. A mulher que conseguiu superar os traumas da sua história. Quem era Abisag? O nome Abisag significa meu pai foi homem errante. Meu pai foi um homem errante. Você pode aí escrever aí nas suas aplicações, nos seus estudos. Na verdade, aqui é um estudo bíblico, não é necessariamente uma pregação de púlpito, onde a gente pula, onde a gente corre, mas é um estudo, a reflexão bíblica. E o nome de Abisag já nos traz a noção, já nos traz a visão de como foi a vida dessa menina. Quando a Bíblia vai descrever que a história dessa menina é a história que dentro da família dela havia uma divisão, dentro da família dela havia uma insatisfação, dentro da família dela havia conflitos. O pai dessa menina não deu exemplo de pai, de marido, de homem. Na verdade, esse homem causou muitos traumas para a mãe da Abisag, para os irmãos e, por que não dizer, para a Abisag. Para a gente ter noção da situação, a história foi tão conflitante. A mãe dessa menina vivia num clima tão de revolta, de insatisfação, de desgosto. E quando essa menina nasceu, a mãe decidiu colocar na história da menina a história da vida dela. Aqui nós entendemos que a questão da transferência de história para a história.
Na verdade, não é louvável isso que a mãe de Abisag fez. O nome dela não aparece na história. O que aparece na história foi a menina que nasce com essa marca de sofrimento no meio da família. Tem pessoas que não conseguem superar a sua própria história de trauma, de ruína, de dor, de perdas, e termina transmitindo para o outro, transferindo para o outro aquilo que ele não conseguiu superar. Daí eu entendo, irmã Ana Kézia, que a mãe da Abisag, ela não consegue superar o trauma que ela viveu no casamento. Eu não sei se alguém nessa tarde que está conosco aí está sofrendo alguma espécie de sofrimento no casamento. Mas a questão é que a mãe dessa menina, ela transfere para a menina o que ela sofreu dentro do casamento. Daqui eu entendo que nós não devemos transferir para os outros os traumas que nós não conseguimos superá-los no nosso dia a dia. Nós podemos buscar ajuda nos irmãos, pedir ajuda, mas não transferir. A Bíblia ensina que nós devemos levar a carga. Levar a carga é uma coisa. Agora, transferir a nossa carga para os outros, às vezes alguém não consegue superar a sua própria carga e quer que o outro supere a carga dele. Tem pessoas que não conseguem resolver os seus problemas e quer que o outro resolva os problemas dele. Tem pessoas que não conseguem resolver os seus problemas de agressividade. Tem pessoas que não conseguem resolver seus problemas de ciúme. Tem pessoas que não conseguem resolver os seus problemas de orgulho. E muitas vezes ele transfere para o outro. Ele costuma ser agressivo com o outro, como que trazendo para o outro uma sentença que está dentro dele, um jugo que está dentro dele, que ele não conseguiu ser furado por Deus, ser sarado por Deus. E aí, geralmente, essas pessoas conseguem transmitir ou transferir. Isso são cânceres espirituais. É interessante que isso é tão maléfico que a Bíblia chama isso de raiz de amargura. E a Bíblia diz, cuidado para que você não transmita essa coisa ruim, essa raiz de amargura, esse trauma não superado. Porque nas nossas histórias enfrentamos, de alguma forma ou de outra forma, enfrentamos situações que muitas vezes marcam a nossa história. E às vezes essas marcas, se não forem curadas pelo céu, se não forem restauradas pelo Senhor, elas serão, nas nossas vidas e na vida dos outros, estragos. Quantas pessoas são doentes, né? Quantas pessoas são problemáticas, quantas pessoas não conseguem ser felizes, quantas pessoas não conseguem... estamos vendo uma geração que é a geração do ibope e da depressão. Por que está entrando tanta depressão nas vidas de liderança mesmo das igrejas? Não só de liderados, mas de liderança. Tem alguma coisa errada que está acontecendo nessa geração. Eu acredito que as pessoas deixaram de buscar irmã Ana Kézia, tem mais irmãs que estão conosco, essas 12 pessoas. 12 é o número dos apóstolos, né? Eu não sei se essa geração não está acostumada a curar suas feridas através da sua oração. As gerações passadas, os nossos pais, os nossos bisavós, eles não tiveram tanta tecnologia como nós temos hoje. E se a gente for ver a história dos patriarcas da Bíblia, a história dos nossos antepassados mesmo, a gente vai entender que foram pessoas que superaram. Por exemplo, eu poderia abrir aqui um parênteses, eu estou falando de Abisag, mas eu poderia abrir um parênteses rapidinho, né, para falar do José. E José passou o trauma de ser rejeitado pela própria família, né? Ou seja, os próprios irmãos quiseram matar José, mas o José, depois de passar 22 anos e fora do convívio da família, José vai ter 2 filhos. O nome do primeiro ele vai chamar de esquecimento. O nome do segundo ele vai chamar de crescimento. E o que nos mostra nisso é que José conseguiu superar, ou seja, ele conseguiu esquecer no sentido de remover, daquilo não fazer mais diferença dentro do presente dele. A gente não pode ser produto do passado. Tem gente que costuma viver lembrança do passado e se automartirizam, né? E aí ficam lembrando de coisas que pessoas fizeram para ela no passado, pessoas que a traíram no passado, pessoas que a machucaram no passado, pessoas que a venderam no passado, pessoas que foram infiéis no passado. Eu acho lindo Jesus, Ana Kézia, porque Jesus está diante de um homem chamado Judas. Judas acaba de trair Jesus e quando Judas vem com os soldados romanos para prender Jesus, Jesus sabia que Judas era o traidor, mas Jesus não aborda Judas como sendo o traidor. Jesus aborda Judas como sendo o seu amigo. Jesus, se fosse um de nós poderíamos dizer: o que é que você veio fazer aqui, sua traidora, seu traidor, seu falso, sua falsa, seu
sei lá o quê. Mas Jesus não faz assim com Judas. Jesus fala assim, o que tu viestes fazer aqui, amigo? Jesus chama Judas de amigo. Isso significa dizer que Jesus conseguia superar tudo aquilo que era produto externo. Ou seja, o que se fazia por fora não afetava Jesus por dentro. A gente precisa estar com nossos corações blindados, mente blindada, nosso espírito blindado, para a gente não ser refém de manipulações demoníacas, de homens também e de pessoas mal intencionadas. Quantas pessoas estão felizes por causa dos outros e a fizeram infeliz? Eu não sou produto de ninguém. Você também não deve ser produto de ninguém. Você é o que é. Você tem o valor que você tem. E você é a pessoa mais especial que Deus encontrou na Terra. Eu acho lindo a ótica de Deus quando nos visualiza, né? Porque Deus, quando fala com a sua igreja em Cantares de Salomão, no capítulo 4, ele vai dizer para a sua noiva, ele diz, tu és toda formosa, amada minha, querida minha. Ele vai dizer para a sua noiva, em ti não há defeito algum. É interessante como Deus nos visualiza. Deus nos visualiza como sendo pessoas formosas, em que não há defeito. Ou seja, a igreja para Jesus é bela, é linda. Então, se Jesus me chama de formosa, se Jesus me chama de belo, se o céu me vê como alguém mais importante, como o céu me vê como alguém que é excelência para Deus, então eu não posso permitir que nem Satanás, nem os homens venham me fazer infeliz. Recebe isso em nome de Jesus. Então, a história de Abisag e irmã, que as demais irmãs, Isabel, eu acho que Isabel está por aí. Então, quando a gente vê a história da irmã Abisag, a gente vê que essa menina superou toda a história que a mãe transferiu para ela. Essa menina vai ser chamada de Abisag, porque o pai dela foi um homem errante. Agora, lembra essa menina? Dá para entender essa menina quando vai para a escola, né? As coleguinhas, você é Abisag, ou seja, você tem em casa um pai que é ruim. Você tem em casa um pai que é mau. Depois essa menina vai para a faculdade. Na faculdade, todo mundo chamava ela, conhecia ela como sendo uma menina que a história da casa dela foi uma história ruim. Mas a menina superou todos esses traumas. E o que é lindo, o que eu acho lindo no céu, é que essa menina marca a presença. Que nenhuma das esposas de Davi tiveram a influência que Abisag teve. Davi, na verdade, ele teve 6 esposas oficiais, ou seja, Davi teve 6 princesas. A Abisag é a 7ª esposa de Davi, ou seja, ela é a 7ª. 7 no hebraico é Seba. Seba fala de juramento, Seba fala de aliança, Seba fala de pacto. É interessante que ela entra configurando a lista, sendo que a 7ª. É como que um prêmio, né? Alguém que foi premiada no final. Às vezes alguém não quer ser a última, né? Às vezes as pessoas querem geralmente ser a primeira. Mas observa que a Abisag fica por último. E como por último, ela se destaca na lista de Ainoã, que foi a primeira esposa de Davi, a Abigail, que foi a segunda, a Maaca, que foi a terceira esposa de Davi, a 4ª foi Agite, a 5ª foi Egla, a 6ª foi Abital e a 7ª, Abisag. Agora, o que é lindo nessa história toda é que a Bíblia vai dizer, irmã, naquelas demais irmãs, que todas as esposas de Davi, para falar com Davi, elas pediam audiência, ou seja, elas precisavam marcar agenda para estar em contato com Davi. Então, tinha que ter lá, não ia entrar lá no gabinete de Davi, tinha que marcar a agenda para entrar no palácio. Não sei se vocês sabiam, mas as esposas não moravam no mesmo recinto, né? Elas moravam em recinto, em câmaras separadas. A gente poderia dizer apartamentos separados, se você fosse na linguagem contemporânea. Então, elas não tinham acesso ao rei todos os dias. Você vai entender, por exemplo, na história dos persas, é o caso da história de Esther, você vai ver, por exemplo, que Esther passava no mínimo 30 dias sem ver o rei. Né? E ela vai orar, pedir para as moças da capital de Suzã fazer aquele clamor para entrar na presença do rei em 3 dias, porque era preciso orar, pedir muita graça para entrar, porque só era permitido se o rei a convocasse.